Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, agora são 10h30 no domingão, tô gravando pra ti aqui vídeo da Magalu mais um e vou gravar da Via logo em sequência e vou utilizar, enquanto eu tiro a minha garrafa d'água da frente de um dos monitores aqui e vou utilizar o vídeo da Via, vídeo da Magalu que eu tô fazendo pra vocês agora e talvez mais um vídeo específico pra compor ali um conteúdo macro, tá? Utilizando o gráfico do Ibovespa durante 2011, que eu comecei a investir na bolsa, tá? Até 2015, quando eu comecei a estudar análise técnica. Então, todo o meu período na bolsa de holder, estudante, afins ali de aprender sobre finanças e principalmente investimentos, não sobre finanças, mas sim investimentos, né? Foi 2010, 11 até 2015, onde eu travo ali em 2015 o início dos meus estudos, compras de cursos, seguir todos os traders e influencers que já existiam na época de trading e começo a estudar análise técnica. Mas por que eu vou falar sobre Ibovespa? Primeiro, para identificar para vocês o que é rush natalino. Por que eu falo sobre dezembro ser interessante? Porque eu toco na tecla para vocês que é muito legal olhar para julho, junho, julho, tá? Ou melhor, julho e agosto, segundo trimestre. Por que é interessante olhar os períodos de divulgação de resultado? E vou trazer isso na ótica, no contexto da pior crise que nós tivemos nos últimos 10 anos, especificamente para a economia financeira. Lembrando que o Brasil passou 2010, 11, 12, 13 e 14, quando 14, se eu não me engano, atingimos lá 4,3% de desemprego e tal, era o pleno emprego. Então, na economia real, a gente estava ok, porém, o mercado já projetava ali uma dívida galopante, um crescimento diminuindo, uma retração nos preços da commodities, de commodities importantes. Enfim, aqui eu não vou entrar nesse mérito. Mas, pessoal, o vídeo vai ser índice Bovespa, um pouquinho de comentário macro que eu já venho falando para vocês sobre o setor de índice em consumo e varejo, que a Magalu faz parte, que a Via faz parte, quão difícil está o cenário para 2022. E aí lá no final do vídeo teremos a Magalu, mais uma análise técnica, pessoal, com os mesmos pontos. Tem alguns nuances recentes de sexta-feira? Sim, foi positivo, sexta-feira ali deu uma respirada, mas a gente vai ter análise técnica. Tudo isso vai estar divididinho na minutagem, na descrição. Quer pular direto para os pontos, pessoal? Vai lá na descrição e no primeiro comentário fixado vai ter o roteiro. Não, quer escutar um pouquinho do Brunão, comentar um pouco sobre rush natalino, Ibovespa e tal? Fique comigo desde o início. Bom, passo para vocês o disclaimer. Na descrição, junto no roteiro, pessoal, de todos os vídeos, o que nós temos aqui? Agenda pagamento de dividendos para essa semana e o mês inteiro de novembro, com comentários fundamentalistas. É um relatório, rapidinho você consome ele e é gratuito. Basta nome e e-mail. Vou deixar aqui na descrição para vocês. E também tem vídeo meu que eu falo sobre as data compra, data base, data que você tem que estar posicionado e dormir posicionado para ter o direito de receber. E esse é um vídeo que eu sempre posto também, não todos os meses, mas quase toda semana, assim que tem fato relevante eu recebo. Legal. Pessoal, vamos direto ao que interessa aqui. Esse é o gráfico, eu estou passando para vocês aqui na telinha. Esse é o gráfico do Ibovespa, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês, deixa eu ligar o meu point of fix, tá? Dar um zoom rapidinho, tá? Explicar por partes o que vocês estão vendo aqui de informação. Primeiro, o contexto, como eu falei, 2011, topo pós-marola nossa aqui do subprime de 2008, 2011 ali marcamos o topo. O contexto é 2011 a 2015, tá? Quando nós paramos de cair o mercado financeiro, o índice Bovespa, melhor dizendo, parou a sua tendência de baixa e mudou para alta. Então, o contexto do tempo é 2011, 2015, ponto 1. Ponto 2, linhas verticais azuis, tá? Eu vou dar um zoom maior, linhas verticais azuis, eu vou mostrar isso com mais calma, são os dezembros, tá? De 2010 até 2015. Se vocês olharem na base aqui, ó, eu posso mandar essa foto do gráfico, eu vou mandar a foto desse gráfico lá no grupo do Telegram, também gratuito, tá bom, pessoal? Só no primeiro comentário fixado e em todas as descrições tem o nosso grupo Telegram. Então, todo dezembrão aqui, entre dia 3, dia 1, dia 5, dia 13, vai ter essas linhas pontuais aqui, pontilhadas, perdão, verticais, tá? E os redondinhos vermelhos são os fundos bem interessantes para trading, né? Quais foram os principais fundos que repercutiram altas durante todo o nosso processo de queda que perdurou aí 5 anos. Então, o vermelho é aquele, poxa, como seria bom se eu tivesse comprado aqui, comprado acolá. E o azul é simplesmente vou eu
comprar ações para aproveitar dezembro, tá? Independente, tá? De fundamentos ou análise técnica, você compraria só em dezembro. O que aconteceu em todos os dezembros aqui, tá? Bom, feito isso, vamos lá agora para a parte central. Vou tentar trazer para vocês aqui um pouquinho desse contexto. Vamos começar, pessoal, com as linhas verticais em azul. Tá? Então vamos lá para 2010 e aqui eu quero trazer. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu falo, pessoal, rush natalino não é um período muito interessante para se vender ações, para se comprar ações, certo? Para se fazer preço médio em ações, porque tende a estar subindo, tende a se valorizar, depois murcha um pouquinho. Dezembro, então, é um mês que tem expectativa compradora, mas o interessante é você ter montado alguma posição ali um mês antes, talvez, ou no segundo trimestre, agosto, julho, ali que eu também comento dos calendários de ações. Vamos ver quanto representaram, tá? Cada dezembro de 2011 para cá. Vamos começar com 2010 para cá. Vamos começar com 2010, tá? 2010 nós tivemos uma alta de 7,43%, tá? 7,43% de alta naquele momento, tá? 7,43%, então representou o primeiro rush que a gente vai estudar. Tá? O segundo, vamos lá para 2011 agora, tá? 2011, dezembro, deixa eu cortar só dezembro. Aqui subiu 24%, né? Mas foi terminar lá em março, tá? Sell in May, go away, lembrem disso. Mas vou tentar pegar só dezembro aqui. Aqui. Aí. Subiu 7,63%. Então, muito parecido ainda até, né? Um movimento simétrico, tá? Vamos para o próximo dezembro, tá? O próximo dezembro está aqui. Vamos pegar dezembrão e vamos surfar 26 aqui, tá? Vou pôr a primeira semana de janeiro. Beleza. 6,69%. Então, também muito parecido. Então, vejam que por hora, 3 anos seguidos dentro de um mercado já de queda, 2010 a 2012, nós tivemos dezembro repercutindo aí bom interesse. E eu comento para vocês, pessoal, há interesse do Bruno sempre em acumular, fazer aportes, ter maior risco na segunda quinzena de julho, tá? Primeira quinzena de agosto, que é a temporada de divulgação de resultados do segundo tri. Por quê? Eu espero estar posicionado em dezembro, porque tende a subir. Então, todo o meu racional que eu venho construindo com vocês aqui, opinião minha, tá? Sempre falo isso para vocês, todo o meu racional é esse. Quem acompanha a minha carteira, também gratuita, link na descrição, tá? E eu vou fazer vídeo logo em seguida dessa sequência aqui, Magalu e Via, de acompanhamento para carteira que eu faço toda semana, pessoal. Basta você abrir conta lá na Necton e depositar um cascalho, mande e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com, que eu te coloco já os links de todos os vídeos que eu já produzi. Eu falei para vocês, pessoal, tô comprando muito provavelmente topo de mercado porque eu comecei dia 1 de julho. E eu tenho ali junho e julho, primeira quinzena, tá? Temporadas de alta, pós-sell in May, go away, tá? Pós-temporada de resultados do primeiro tri. Então, eu sempre utilizo no mundo de ações o calendário de resultados divulgados, tá? Mas eu também comentei, vocês que estão acompanhando a minha carteira sabem que a maior parte dos meus aportes foi feita ali na segunda quinzena, em agosto, tá certo? Um pouquinho em setembro, porque também caímos ali, especialmente porque tivemos o minério de ferro caindo. Achava naquela época que era o principal problema que teríamos para o final do ano. Depois a gente veio com o fiscal, tá? Mas enfim, gosto então de acumular nesse período de mudança de semestre, acreditando por hora nesses tais aí 7 a 6% lúdicos aqui, mas todos os primeiros 3 meses de dezembro, durante o nosso mercado de queda, 2011 e 2015, foram compradores, tá? E aí eu coloco o próximo, vamos para o próximo, tá? Dezembro, tá aqui dia 2 de dezembro e fomos terminar aqui, dia 30 de dezembro, tá? Deixa eu ver que esse está bem complexo de marcar, mas foi o primeiro dezembro de queda, tá? Então começamos dezembro aqui, subimos, esse é um gráfico semanal, tá? Esse é um gráfico semanal, pessoal. Subimos primeira semana. Eu coloquei gráfico semanal para vocês verem a oscilação dentro do mês, senão ia ficar só uma barra, tá? Ia ficar difícil de metrificar aqui. Então, uma semaninha de alta, 2 semaninhas de alta, a terceira queda e a quarta foi essa. Deixa eu analisar para não dar informação errada para vocês, pessoal. Vamos lá.
aqui 9 de dezembro, começamos aqui 2 de dezembro, caímos. Ah, tá, beleza. Então dezembro foi aqui, ó. O começo foi no meio dessa barra, caímos e terminamos aqui, ó. Tá? Esse foi o movimento de dezembro. Então, de certa maneira, foi um 0 a 0, tá? Mas vamos colocar ele como queda, porque depois janeiro foi queda, fevereiro foi queda, marcamos fundo, tá? Na semana do dia 17 de março, tá? Já vamos falar sobre essa semana. Então, queda aqui. Deixa eu pôr o primeiro de queda aqui. Pum. Aqui. Legal. Então, 0,07%. Movimento sem muita expressão, mas depois caímos. Então, 1 de dezembro, dos 4 que analisamos, foi a de queda, tá certo? Foi ali de queda. Agora a gente vai para o próximo, mais um dezembrão, esse 2014. Tá? Começamos aqui, tá? E vamos terminar aqui. Vamos terminar exatamente aqui, ó. 6,69% de queda. Deixa eu pôr em vermelho, porque esse deu para identificar bem bacana. Tá? Então, 2 dezembros de 4 analisados até esse momento de queda. Vamos para o próximo agora. Tá? Que é o último, de 2015. Aqui impeachment, aquela coisa toda maluca. E nós tivemos esse, classicamente, que é a pior queda, 14, 21, 28. Tá? Então, terminamos aí também com cerca, pessoal, de 4 a 5% de queda. Então, vamos lá. Fazendo o balanço geral aqui, nós tivemos, tá, 1, 2, 3 dezembros de alta contra meio a meio aqui, vamos supor, né? Porque a gente passou dezembro no zero, com um neutro, tá? E aí sim, 2 dezembros de baixa. Então, se você olhar nessa ótica somente do contexto de um mercado de baixa, os dezembros realmente trouxeram bons frutos no começo da análise. Depois, aqui em 2013, já não teve muito, não repercutiu muito interessante ser ali um comprador ou esperar uma expectativa de alta em dezembro. Tá? Agora, trocando de dezembros aqui e indo um pouquinho para as bolinhas vermelhas, só trazendo para vocês, essa mínima aqui, a primeira foi feita em maio, essa segunda aqui foi feita em agosto, então lembrem do calendário de divulgação, maio, sell in May, go away, agosto, maio, primeiro tri, agosto, julho, agosto, segundo tri, aqui, julho, dia 23 de julho, tá? 23 de julho fez o fundo, então de novo, segundo tri, aqui, dia 15 de julho, entre o dia 1 e 15 de julho, de novo, segundo tri, aqui, pessoal, 17 de março, então um pouquinho antes, março aqui, tá? Acolá, entre 26 de janeiro, 2 de fevereiro. Então vejam que quando o rush natalino deu uma migué aqui, subiu no mês seguinte, tá? Depois, então, o terceiro e quarto tri tendem a ser ok, tá? Primeiro e segundo tri tendem a ser chinfrim, tá? Um pouquinho do calendário aí de resultados e de economia repercutindo, tá? Esse fundinho aqui foi feito dia 24, na semana do dia 24 de agosto, de novo, segundo tri. Tá? E agora sim, essa alta aqui foi feita entre a semana do dia 18 de janeiro. Tá? Pessoal, os 2 rushes natalinos, então, para finalizar, que frustraram, tá? Ou a gente pode até colocar. Esse aqui não foi. Os 2 rushes natalinos que frustraram, 2013, a gente pode colocar 2014, tá? E também 2015, tá? Tiveram altas logo em seguida, um pouquinho aqui entre fevereiro e março, depois aqui já em janeiro, tá? E aqui em janeiro também. Então há uma expectativa do segundo semestre, terceiro tri, quarto tri, terceiro tri publicado agora, foi publicado agora, finalzinho aí, entre outubro, né? Outubro/novembro, e o quarto tri será publicado, tá, em janeiro. Então, há expectativa muito mais de elevação de preços, de bons resultados, vindo pelos fundamentos, do que de baixa. Tá? Por isso, eu gosto de ter ali os aportes, o maior risco sendo projetado entre
segunda quinzena de julho, agosto, tá? E também ali próximo de março, ali próximo de, sei lá, abril, quando a gente tem os piores resultados ali em maio, né? Sell in May, go away. Há essa expectativa, porque eu quero estar surfando o segundo semestre muito mais posicionado, pontualmente tendo alguma coisinha ali. Trouxe essa expectativa para vocês porque eu venho falando, pessoal, apesar do macro estar arriscado na Magalu, para o índice de consumo e varejo, para a construção civil, pois bem, o segundo semestre, protagonizado principalmente para mim de outubro para frente, é algo que eu guardo muito mais na memória de ser alta de bolsa, mesmo nesse contexto de baixa, tá? Que nós tivemos no nosso mercado financeiro, do que baixa. Tá? Então, mesmo em um cenário baixista, em uma tendência de baixa, com macro aqui, nós tivemos CDI com 2 dígitos aqui, tá bom, pessoal? Tivemos crise política, impeachment, tá? Tivemos possível escândalo que terminou em impeachment, mas o Joesley Day, tá? Então, muita coisa aconteceu. Greve dos caminhoneiros foi em 2018. Muita coisa aconteceu aqui, tá? O Joesley Day, perdão, foi em 2017 também, tá? Então, principalmente que crise econômica, saímos do superaquecimento econômico de 2014 e depois viemos definhando em 2015 e 2016. Tá? Então, muita coisa aconteceu aqui que não veio a ser interessante para a ótica do mercado financeiro e mesmo assim os segundos semestres repercutiram de maneira interessante. Aqui eu estou utilizando o gráfico do Ibovespa. Tá? Vou mandar esse gráfico lá para vocês no Telegram. Vou dar uma editadinha nele aqui e vou mandar essa foto para vocês. Esse é o contexto que eu espero estar trazendo para vocês, que sim, eu espero e ainda tenho, para falar da Magalu, vou falar da Via também, ainda tem uma ótica mais de compra no curtíssimo prazo, ou seja, de valorização dos ativos no curtíssimo prazo, porque estou falando com vocês dia 5 de dezembro, do que de baixa. Tá? Se não vier especificamente em dezembro, olha, eu tenho ainda janeiro, tá? Estatisticamente é bem interessante ainda janeiro para se aproveitar alta. Por isso que quem acompanha minha carteira está ouvindo que muito do financiamento de novos aportes que eu estou fazendo está vindo da minha rentabilidade de trading, tá? Porque eu não quero pôr dinheiro novo no mercado, explicando para vocês porque não é uma hora bacana para se pôr dinheiro, tá? A hora bacana para mim vai estar ali no final, mais próximo do final de março, abril, quando se começa a ter dados de primeiro trimestre fraco. A gente tem, historicamente, não no Brasil, mas no mundo inteiro, o primeiro trimestre é sempre meio chinfrim. E depois lá no fim, segunda quinzena de julho, primeira quinzena de agosto, fim do primeiro semestre, também acho interessante, abre-se mais uma janela interessante de compras. Tá bom, pessoal? Aqui eu não estou utilizando nenhum tipo de indicador setorial, nenhum tipo de análise técnica específica ou fundamentalista. Só timing de acordo com o calendário de divulgação de resultados. Tá certo? E um pouco de sazonalidade de consumo também. O segundo semestre tende a ter maior consumo devido às festanças aí de final de ano, principalmente, tá? Bom, depois dessa explicação, vamos lá para a Magalu. Pessoal, e esse é o gráfico da Magalu, que é muito parecido hoje, né? Ficou muito parecido com o gráfico da Cielo, né? Cielo fez esse movimento também quando começou a derrocada da Cielo. Só não vejo uma deterioração de valor devido à concorrência que a Cielo teve se aplicando na Magalu, pelo menos não por hora. Pode vir a ter diversos problemas de concorrência no futuro, sim, mas não me parece, e nem a velocidade da queda está conectada à concorrência. Me parece que é muito mais conectada com a expectativa do mercado de uma virada aí, de uma diminuição de consumo, contenção da inflação alta, Selic subindo, sofreu demais o setor, sem dúvida nenhuma, tá? Bom, o que eu acho da Magalu, pessoal? O que eu vejo que ela tem possibilidade aqui máxima de retorno, e eu continuo falando para vocês, o meu preço-alvo, tá, para o médio prazo, que ela pode beliscar, tá, é o 15,86. Quanto mais ela foi caindo, mais distante ficou. Estou falando para vocês que 15,86 da alta de hoje, pessoal, representaria 120, da baixa de hoje, né, representaria 125%. Tá? Então fica complicado para mim imaginar que dezembro e janeiro, nessa janelinha que nós temos aí, que eu tentei explicar para vocês que é mais compradora do que vendedora, tá? Fica complicado a gente subir tudo isso, tá? Então eu tenho para o médio prazo, com as coisas melhorando, tá? Os 15,86. Lá é meu preço-alvo, tá? Inclusive também para o longo prazo, não só para o médio, seria o meu preço-teto. Não gostaria de me posicionar ali pós 15, ter preço médio acima dos 15,86, tá? Que também foi topo
pré-crise de 2020. Exatamente nessa faixa de preço que nós tivemos aqui topo. Tá? E o preço não conseguiu estabilizar ali durante toda essa derrocada e deterioração do macro, né? Selic subindo, inflação também corroendo muito poder de compra. Legal. Essa historinha vocês já vêm escutando eu falar bastante. Agora vamos para o momento de curto prazo. O que nós temos na Magalu? Fiz vídeo aqui dizendo, olha, Magalu pode parar entre 7,40 e 6,81. Vazou, tá? O 6,81 foi até 6,46 a mínima. Então, muita queda para a Magalu. O que aconteceu nessa queda recente? Tá? Especificamente, quando ela invadiu os 7,40 e os 6,81. Lembrando que todos esses pontos que vocês estão vendo na tela, pessoal, um dia foram pontos de suporte, pontos que desejava mais compra do que venda. Assim que foi rompendo, ela foi invadindo os próximos alvos. Então, a gente, como trader, nesse momento, teria estopado diversas vezes se tivesse comprado em todos os pontos, por exemplo. Tá? Agora, como investidor, talvez utilize, né, se eu fosse investidor da Magalu, utilizaria com certeza, assim como estou fazendo com a B3, que também está num movimento muito parecido, utilizaria esses pontos para fazer as entradas técnicas visando o longo prazo, tendo preço teto, no caso da Magalu, 15,86. Da B3 também é muito próximo do preço teto dos 15, é 14 e pouquinho. Bom, o que aconteceu de diferente aqui, agora na análise técnica? Volume, pessoal. Tá? Bastante volume. Tá? Desse período aqui, ó, esse volume também vocês devem estar enxergando aí avantajado, certo? Está representado pela queda. Por candles aqui, um pouco não, né? Totalmente vendedores. Tá? Depois, inclusive, de uma alta. Tá? E é justamente uma alta nesse quilate que eu imagino que a gente possa vir a ter. Tá? Uma alta estilo Cash 3, Meliu, 30%. Tá? Colocando essa alta a valor futuro, pessoal, a gente vai ter aí a Magalu chegando a patamares entre 10,990 ali, né? Tá? Entre 8,57 e 8,61, que uma hora foi suporte e sobrevivemos aqui 1, 2 e 3 pregões, depois abrimos com gap aqui, tá? Então 8,61, 8,57, 8,61 é alvo, tá? Para dezembro, janeiro, tá? E se conseguirmos sobreviver, não vejo ela invadir muito, tá? Ou ir além dos 11, 10, 10 e 13. Curtíssimo prazo, pessoal, primeiro dezembro e o primeiro mês do ano que vem, janeirão. Tá? É essa expectativa que eu tenho. Tá? Por mais que a economia esteja em frangalhos com a expectativa para o ano que vem, tá? O setor, a bolsa, tende a ter um calendário mais otimista para final de segundo semestre, para final de ano e até às vezes corrobora com o começo de ano ainda comprador. Tá? Tentei mostrar isso para vocês, mesmo no contexto de queda da B3. Tá? Então, este volume do mês aqui de novembro, que foi de candles vendedores pós alta de 32%, pois bem, hoje, pessoal, o volume que é maior, então vejam aqui, esse volume atual, tá, é maior do que o de novembro. Então, houve aqui um aumento de volume com candle, principalmente um candle mais comprador ou pelo menos de dúvida aqui, tá? Em uma região de suporte meu, mas pouco interessa, mas principalmente em um contexto de uma queda acelerada. Tá? Uma queda acelerada, aumento de volume, dúvida, e a gente tem os compradores já tentando romper a máxima do candle que teve muito volume. Como que eu utilizo o volume, pessoal? Não importa a cor do seu volume aí que você tenha no seu gráfico, tá? Mas vamos supor que teve um volumão, tá? Como esse da Magalu. E o candle foi X, tá? Não importa qual que é o candle. Vamos supor que seja um candle, um doji, muito parecido com esse aqui. Né? Deixa eu desenhar um candle melhor para vocês. Tá? Vamos supor que tenha sido um candle muito parecido com esse que a Magalu protagonizou. Um dojizinho assim. Tá? Bom. Bom. Tá? Como que eu utilizo? Não ficou muito bom, né, esse candle. Mas enfim, como que eu utilizo, pessoal, a informação do volume? Tá? Volumão, como esse aqui, certo? Muito acima da média. Tá? Tem que primeiro observar que veio acima da média o volume. O que eu faço? Eu marco a máxima e a mínima do candle. Tá? E os dias seguintes, ou não importa quanto tempo passar, mas assim que a gente o preço conseguir ou invadir e fechar acima da máxima, ou invadir
e fechar abaixo da mínima, tá? Eu coloco a mínima e a própria região do candle como resistência se romper para baixo, ou seja, foi um volume vendedor, ou como suporte se romper para cima. Então essa região aqui acaba sendo a região de sinal para mim, máxima e mínima, para me dar a informação de que, opa, realmente, este candle, esse volume aqui, foi comprador, foi de acumulação de compra, porque nos dias seguintes ou nas semanas seguintes rompeu a máxima de negociação desse dia específico. Então eu coloco como análise que todos os preços aqui que entraram tiveram uma maioria, tá, de uma demanda maior de compradores. O desequilíbrio está do lado comprador, porque rompemos essa máxima. Por hora a gente passou o dia rompendo, mas fechou ainda dentro. Então há uma disputa bem grande, esse volume aqui está bem equilibrado, essa região de preços. Tá? Assim que nós tivermos o fechamento, então, acima dessa faixa de preço, tá? Vai indicar para mim, fechamento pintadinho acima, vai indicar para mim que, opa, o 6,81 aqui no caso, tá? É comprador. Aonde que é o alvo? Tá? 7,40, primeiro alvo, 8,61, segundo alvo, e eu considero agora, né, com essa expectativa depois dessa super queda, mais uma delas, tá? O 15,86 não fica pro rush natalino. Já foi meu cenário base. Errei. Tô aqui. Errei. Acho muito difícil subir 127%, tá? Em 2 meses. Muito difícil. Porque temos alguns fatores, mesmo sendo o segundo semestre, mesmo sendo dezembro, mesmo sendo janeiro, meses mais compradores do que vendedores. Então eu coloco aqui. Tá? Esses são os principais pontos. Qual que é o sinal para validar, mais um sinal para validar esse cenário base? Já é meu cenário base, tá bom, pessoal? Mesmo sem o rompimento da máxima aqui. Mas qual que seria o sinal? Romper e fechar acima, tá? Primeiro, da máxima do dia 2 de dezembro, que foi exatamente 7,19, tá? Fechar acima. Depois, a primeiro alvo, 7,40. Venceu o 7,40. O próprio 7,40 vai ser suporte, tá? Depois, 8,61. Venceu o 8,61. O próprio 8,61 será suporte. Para onde, pessoal? 11,10. Aí aqui acaba meu cenário base. Tudo que vier acima e se vier acima, tá? Tá ótimo. Eu também considero eu errei, tá? Se vier acima, mas acho que ninguém vai reclamar, tá? O problema, pessoal, está abaixo, tá? Se rompermos a mínima, se rompermos o 6,45, por exemplo, tá? O 6,81. Então, se o próximo candle for dessa magnitude aqui, por exemplo, rompemos, tá? Se fizermos isso, então, eu não tenho a expectativa com um volumão desse, tá? Muito interessante. Então, a subida de volta ao 6,81 será a resistência para tomar mais pancada vendedora, tá? O meu cenário base não é esse, mas vamos supor que eu tenha errado, tá? Como já errei aqui diversas vezes, como vocês comentaram, né? O que eu vou precisar que a Magalu faça? Tá? Se ela vier para baixo, desenhe igualzinho esse candle, que eu vou precisar que ela suba, tá? E feche acima do 6,81. Para eu considerar de novo que esse volume aqui, ó, grandão, está sendo testado. Uma hora com sinal de venda, mas não andou. Mas precisa agora ser vencido para se transformar em comprador. A energia compradora tem que ser maior do que essa aqui para transformar toda essa região em comprada. Para mim, o que isso significa? Fecharmos acima do 6,81, testar de cima para baixo. E aí vamos para o 7,40, depois vamos para o... trocar aqui. Vamos para o 8,61, do 8,61, 11,10. Tá bom, pessoal? Por hora, com essa mínima feita quinta-feira, com essa subidinha migué de sexta, a expectativa que eu tenho, tá, no curtíssimo prazo, dezembro e janeiro, é que no máximo vamos a 11,10, tá? E eu espero ter passado para vocês um pouquinho aí de análise do Ibovespa, um pouquinho de análise de volume e também os pontos aí para Magalu que vocês já manjam, né? Não mudou nenhum ponto, só ali um pouquinho mais de explicação sobre os mesmos. Certo, pessoal? Um grande abraço. Até o próximo vídeo longo. Tudo isso vai estar na descrição aqui para vocês no roteiro. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau.